Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo do canal Só Números e na aula de hoje nós vamos trabalhar com a tabela de distribuição de frequências. Nessa tabela nós vamos aprender a calcular a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada, bem como saber colocar os elementos que essa tabela de distribuição de frequência precisa ter. Beleza? Vamos para a aula? Pessoal, para iniciar então essa aula sobre distribuição de frequências, eu pensei no seguinte exemplo assim, ó. Imagina que você é proprietário de um mini mercado, de uma mercearia, e você precisa fazer um estudo sobre compras de refrigerantes no seu estabelecimento. Então a sua variável em questão seria assim, as vendas dos refrigerantes para os clientes ou a compra dos refrigerantes. Essa seria a sua variável. E o que você quer saber disso? Você quer saber qual é a preferência de compra desses refrigerantes. Por exemplo, tem pessoas que preferem a Coca-Cola, pessoas que preferem a Sprite, a Pepsi, a Coca-Cola Diet e assim vai. E você quer fazer esse estudo para você se preparar para vender refrigerante no final do ano. Beleza? Então veja que nós estamos falando de uma variável categórica, tá? Onde a resposta não é um número, a resposta é uma categoria. Você vai falar assim, pô, a pessoa comprou refrigerante, você não vai marcar lá quantos ela comprou, você vai falar qual foi a preferência dela. Você vai ter como resposta uma categoria, ah, ela gosta de Coca-Cola, beleza? Então aqui eu tenho meus dados categóricos, só que se eu olhar os dados do jeito que estão aqui, ó, veja, a primeira observação foi Coca-Cola, a segunda Coca-Cola, Sprite, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Coca Diet, Coca-Cola. Se eu deixar esses dados desse jeito aqui, eu não vou conseguir ter uma visão boa para fazer uma análise estatística e saber o que eu devo comprar para vender no final do ano. Por isso, então, eu vou criar uma tabela de frequência para que eu possa, então, bater o olho aqui e saber qual é o refrigerante que tem mais procura, qual é a proporção que ele tem nessa procura e assim vai, beleza? Só que daí é o seguinte, ó, para você montar a tabela de distribuições de frequência, você nunca pode esquecer de dar o título para ela. Qual é o título dessa tabela? Porque quando alguém for ler essa tabela, ele tem que saber do que se trata. Então o nosso título é Tabela 1. Vamos imaginar que o nosso texto ou o nosso estudo tem 2 ou 3 tabelas. Então, eu já coloquei aqui, ó, tabela 1, distribuições das compras de refrigerantes. Eu quero saber como a venda dos refrigerantes estão sendo distribuídas de acordo com a sua preferência. Aí aqui eu tenho, ó, a tabela. Observe que a tabela eu não fecho aqui, não passei linhas, tá? Porque usualmente na estatística a tabela sim, ó, é mais bonita e é mais usual, principalmente sem fechar as bordas aqui. Outro elemento muito importante na tabela é a fonte. Você tem que saber da onde vieram esses dados, para saber se é uma fonte confiável, na qual você pode acreditar ou não. Nesse caso, eu coloquei um nome qualquer aqui, ó, Instituto X. Mas eu poderia colocar a fonte, o meu mercado, a minha mercearia, se eu tivesse, para poder mostrar para as pessoas que fui eu que fiz a pesquisa, caso alguém for ler, beleza? Ou vamos dizer que você vai publicar isso aqui em alguma coisa, então tem que ter a fonte. Então, tabela de distribuição de frequências, obrigatoriedade de colocar o título, colocar a fonte. Eu já deixei a tabela semi-pronta, vamos ver o que a gente encontra aqui. Aqui tem os refrigerantes, que foram todas as observações que eu encontrei. Nas observações que eu fiz nessa amostra, né, uma amostra de pessoas que responderam, então eu vi que tem pessoas que preferem Coca-Cola, outras preferem Pepsi, outras Coca Diet e também Sprite. A ordem que eu coloquei aqui não está em ordem de grandeza, da que vende mais para que vende menos, nem o contrário. Eu coloquei aqui aleatoriamente nesses nomes, tá? Agora vai aparecer para você embaixo também a legenda, mas eu vou falar, ó, FI,
é a frequência absoluta, ou seja, com que frequência as pessoas preferem a Coca-Cola, com que frequência as pessoas preferem Pepsi, beleza? Frequência absoluta. Próxima, FR, frequência relativa. Frequência relativa é algo mais de porcentagem, para você saber qual a porcentagem de pessoas que preferem Coca-Cola, qual a porcentagem de pessoas que preferem Pepsi. Então aqui, frequência absoluta é o valor numérico mesmo, frequência relativa é a porcentagem. Aí aqui eu vou ter a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Esses dois itens eu vou explicar para vocês depois, beleza? Pessoal, como é que você vai montar essa tabela então? Depois que você fez essa parte inicial aqui, agora você simplesmente vai contar. Me ajuda a contar ali, ó. Vamos lá. Coca-Cola. Quantas pessoas responderam nessa pesquisa que preferem Coca-Cola e compraram Coca-Cola? Então vai ter lá 1, 2, 3, a Diet não, é outra categoria, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós temos 12 pessoas que responderam que têm preferência pela Coca-Cola. Veja que a frequência absoluta é justamente o número de pessoas que responderam isso. Perfeito? Vamos continuar então. Quantas pessoas responderam o próximo item? Pepsi. O nosso próximo item é Pepsi. Coca, Coca, Sprite, Pepsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas têm preferência pela Pepsi, então vamos colocar aqui esse registro. Nossa, faz tanto tempo que eu não bebo uma Pepsi, hein? Deu até vontade agora. Uma coquinha também. Vamos lá, 12 e 9. Coca-Cola Diet. Vamos ver quantas pessoas responderam Coca Diet. Não. Aqui, 1, 2, 3. 3 pessoas responderam Coca Diet. Pessoal, só lembrando que isso aqui foram dados aleatórios que eu coloquei a quantidade aí. Isso aqui não representa nenhuma pesquisa de mercado, tá? Não tem nada aqui que seja real, beleza? Continuando, e Sprite? Vamos ver a Sprite. Sprite nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos aqui 6 pessoas responderam que preferem a Sprite. Perfeito. Feito isso, então agora o que você vai fazer? Você vai preencher o total. Quantas pessoas participaram dessa sua pesquisa, né? Quantas pessoas compõem a sua amostra? Olha lá, 12 com 9, 21, 21 com 3, 24, 24 com 6, 30. Pessoal, depois que você fez isso, é aconselhável você voltar na tabela aqui e contar para ver se realmente tem 30 itens, ou se não tem mais ou menos. Porque tem aluno que marca isso aqui errado e se desse número aqui, ó, ele praticamente vai errar tudo daqui para frente. Se ele errou esse número, ele vai errar o restante. Beleza? Então, confere ali, tem exatamente 30 itens. Perfeito. Agora, nós temos que ir para a parte dos cálculos, que é a frequência relativa. Por que existe a frequência relativa ali? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ó. Você não sabe que a quantidade de pessoas entrevistada foi 30. E alguém te fala assim, olha, 12 preferem Coca-Cola. Veja que 12 preferem Coca-Cola, não tem nenhum tipo de significância estatística para você, porque 12 de quantos? 12 de 20? 12 de 50? 12 de 1000? 12 de 1 milhão de pessoas? Então, se você não tem a base para você fazer a comparação,
Esse número 12 não significa se é muito ou é pouco. Por isso a frequência relativa é muito usada, porque ela vai te dar uma porcentagem de quantas pessoas preferem os determinados refrigerantes. Aí eu vou mostrar para você dois métodos para você calcular, tá? Pessoal, o primeiro jeito de calcular, então, bem básico, nós vamos fazer uma regrinha de 3. Eu vou colocar aqui duas grandezas. Na primeira eu vou colocar quantidade, e porcentagem. Aí nós vamos pensar assim, ó, quantas pessoas participaram dessa entrevista que compõe nossa amostra? 30. Isso representa quantos por cento das pessoas? Ah, todas as pessoas. 100%. Beleza? Agora vamos para a linha de interesse. Nós estamos na linha Coca-Cola. Quantas pessoas responderam que prefere Coca-Cola? 12. Então, quando é 30, é 100%. Quando é 12, seria quantos por cento? Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, FR, porque é o valor que eu estou procurando, FR. O que você vai fazer agora? Agora você vai multiplicar cruzado, normalmente, né? Então, aqui vai ficar assim, FR vezes 30, que vai dar 30 FR, igual 12 vezes 100. Só que eu não vou multiplicar o valor, tá? Eu vou escrever isso. E aí você vai entender depois por quê. 12 vezes 100. Beleza? Gente, agora eu vou passar o 30 dividindo. Então eu vou ter que o FR nada mais é do que 12 dividido por 30 vezes 100. E aqui, turminha, nós acabamos de construir uma fórmula. A partir de agora, eu gostaria que você não precisasse mais usar a regra de 3 para calcular essa porcentagem, porque nós calculamos uma fórmula e essa fórmula vai valer para todos. Vou deixar de vermelho aqui, ó. Você quer descobrir o FR, então vou colocar aqui, ó. Você quer descobrir o FR. O que você vai fazer? Você vai pegar o FI da linha dele, a frequência absoluta, FI, vai dividir pelo total. Divide pelo total. Isso aqui é N, que é a quantidade de elementos numa amostra, e multiplicar por 100 para escrever isso em porcentagem. Beleza, pessoal? Então, agora você só faz isso, ó. Essa aqui vai ser a nossa regrinha, ó. Beleza? Vamos entender aqui. Pega o valor da linha, divide pelo total e multiplica o resultado por 100. Então, vamos lá. 12 dividido por 30. Se você simplificar aqui por 3 vai dar 4. Se você simplificar por 3 vai dar 10. Então, aqui vai ser 0,4 vezes 100, 40%, né? Mas eu vou fazer essa continha aqui para a gente entender melhor. Então, vamos lá, pessoal. Vamos calcular esse aqui, ó. FR igual 12 dividido por 30. Isso aí vai dar 0,4 vezes 100. Resposta 0,4 vezes 100, 40. Aí você vai vir aqui e vai colocar 40. Mas o que significa esse 40? Significa que 40% das pessoas compraram ou preferem Coca-Cola. Então vou colocar o símbolo da porcentagem ali, para a gente entender. Vamos agora então para a próxima linha. Na próxima linha, a nossa frequência absoluta é 9. E eu quero saber, 9 pessoas de 30 representa quantos por cento? Tem aluno que já vai fazer isso de cabeça. Mas você pode fazer assim, ó. Vou fazer de vermelho. Você vai pegar, então, o número da linha, 9, vai dividir pelo total, 30, e o resultado multiplicar por 100. Beleza?
9 dividido por 30, isso aí vai dar 0,3 vezes 100. 0,3 vezes 100, 30. Então, aqui nós obtivemos 30% das pessoas preferem Pepsi. A mesma conta agora você vai fazer com 3. Você irá 3 dividido por 30. Isso vai dar 0,1. 0,1 vezes 100, 10. Continuando. Próxima linha, 6. Aí você vem aqui. 6 dividido por 30, 0,2. 0,2 vezes 100, 20. Veja que no final, quando você terminar tudo isso, você tem que obter a seguinte resposta, ó. Coca-Cola, então, nós temos 40% de pessoas que preferiram. Pepsi, 30%. E assim vai. 30 pessoas é a quantidade de elementos na sua amostra. Isso corresponde a quantos por cento? 100%. Então, agora, essa conta aqui tem que dar 100%. 20 com 10, 30. 30 com 30, 60. 60 com 40, 100%. Beleza, pessoal? Então, veja que essa frequência relativa aqui, ela é muito importante porque ela já te dá uma proporção do gosto. Por exemplo, eu sei que 10% das pessoas daquela amostra gostam de Coca Diet, 20% gostam de Sprite. Então é uma proporção. Ao passo que se eu falasse assim, 6 pessoas gostam de Sprite, eu teria que falar para a pessoa assim, ó, das 30 que entraram, 6 gostam de Sprite. Para ela poder ter um referencial e saber se é muito ou se é pouco. Pessoal, preenchido então as duas primeiras colunas, vamos agora para as duas últimas colunas. Aqui nós temos a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Eu vou mostrar para vocês como é que monta isso e o significado disso. E aí a gente vai ver se essas duas colunas seriam realmente importantes para esse tipo de pesquisa que nós fizemos com dados categorizados. Vamos lá, ó. Frequência absoluta acumulada. Então aqui, quantas pessoas responderam Coca-Cola? 12. Eu colocaria aqui simplesmente 12, porque é na primeira linha, não tem nada anterior a essa resposta para acumular. Só que quando eu vou para outra linha, eu tenho aqui, quantas pessoas responderam Pepsi? 9. Agora eu vou acumular. Eu já tinha 12. Com 9, eu tenho 21 pessoas. Ou seja, veja o seguinte, pessoal. Como é que você iria fazer a interpretação disso aqui? Você sabe que 12 pessoas preferem Coca-Cola. 21 pessoas preferem Pepsi ou Coca-Cola. Então, esse número aqui agora não se refere a Pepsi, mas se refere ao que vem antes dele. Ou seja, é um número acumulado. 21 pessoas das 30 que participaram preferem Pepsi ou Coca-Cola. Beleza? Vamos para a próxima. Na próxima linha, então, 21 com mais 3, 24. Ou seja, das 30 pessoas que entraram no mercado e participaram da entrevista, 24 preferem Coca Diet, Pepsi ou Coca-Cola. Perfeito? E por último, 24 com 6, 30. Então, 30 pessoas das 30 que participaram da entrevista têm preferência entre Sprite, Coca-Cola, Pepsi e Coca Diet. Veja que essa coluna aqui não parece fazer muito sentido para esse tipo de pesquisa. Para outros tipos, sim, mas para esse não. E aqui, ó, você não soma, tá? Porque não tem significado estatístico essa soma. Então, não soma. Vamos para a frequência relativa acumulada, que é a mesma coisa. Você vai acumular, só que você vai acumular agora a frequência relativa. Então, vamos lá. Na primeira linha não tem nada acumulado. 40% das pessoas têm preferência por Coca-Cola. Vamos para o próximo item. Agora apareceu mais quantas pessoas? 30. 30 com 40, então agora nós temos 70. 70% das pessoas responderam que
preferem Pepsi ou Coca-Cola. Então, esse 70 é do acumulado. Continuando, agora apareceu mais 10. Então, 40 com 30, 70, com 10, 80. 80% das pessoas preferem os refrigerantes que estão aqui em cima. E por último, apareceu 20. 20% das pessoas preferem os refrigerantes que estão aqui em cima. Beleza, pessoal? Então, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada. No meu modo de ver, essas duas últimas colunas não fazem muito significado, muito sentido para esse tipo de pesquisa que nós estamos realizando aqui, mas nós vamos ver em outras aulas que para algumas pesquisas essas duas últimas colunas são bem importantes, perfeito? Com isso terminamos essa aula então, um abraço, bons estudos e até mais. Fui!